Olá pessoal, tudo bom, meus caros e minhas caras? Eu espero que vocês estejam aí tendo um final de semana bacana. Eu tô vindo aqui nesse vídeo para o Instagram só pela urgência do que eu tenho para falar para vocês, porque quem me acompanha aí, o meu canal, uma teia de ideias, e quem vê minhas postagens aqui no Instagram, pode ter sentido um pouco de falta aí dos vídeos que eu posto lá no meu canal, mas é porque nos últimos 2 meses a correria tem sido muito grande, porque eu estou mudando de residência. E quem já passou por isso sabe que a correria é grande e estava terminando o meu próximo livro. Então eu passei aí cerca de um mês e meio, mais ou menos, escrevendo de 5 a 8 horas por dia, lendo e, enfim, né, editando. Então a correria tá grande, mas logo a gente vai voltar a postar conteúdo lá no canal. Mas eu vim aqui hoje falar de algo urgente, como eu falei, que me instigou a gravar esse vídeo por conta da estreia que a gente teve nesse final de semana, né, no Amazon Prime, dos dois filmes aí do Maurício Essa, com o roteiro da Ilana Casoy, né, que tem que pesquisou sobre o assunto, né, e que tem já uma vivência sobre esse caso, né, que tratam os filmes A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, né? Esse dístico cinematográfico que chega à Amazon Prime agora e que já vinha aí há algum tempo sendo anunciado, né? E que por conta da pandemia acabou atrasando. Eu me lembro quando foi anunciado que ia estrear nos cinemas, inclusive, né? E eu super na expectativa, porque fiquei muito curioso, né, para saber como o cinema brasileiro ia então retratar esse caso hediondo que faz parte da nossa história jurídica, né, da nossa história do direito criminal aí, que é o assassinato do casal von Richthofen pela Suzane von Richthofen, juntamente com os irmãos Cravinho, né? O Daniel, que era namorado da Suzane, e o Christian Cravinhos, que participou ali perifericamente, quer dizer, estava lá na família e participou do crime ativamente ali, mas ele é um personagem que no filme ele funciona ali como uma espécie de personagem periférico, né? E coadjuvante, né? Melhor dizendo. E é muito interessante, assim, eu vi esse filme, né? E eu sempre digo que eu tenho o hábito de primeiro assistir ao filme, eu como crítico, né? Eu vejo primeiro o filme e depois eu vou ler as críticas para ver o que os colegas estão falando, o que a crítica internacional fala sobre determinado filme e tal. Então eu fiz o mesmo dessa vez, né? Eu fui assistir aos filmes. Eu acho muito interessante que no meio dessa pandemia e no meio do desmonte do audiovisual brasileiro novamente, né? Nós estejamos vivendo uma estreia, ainda que no streaming, né? E que é mesmo o futuro do audiovisual, acredito, né? Eu achei muito interessante como foi uma estreia, né, que foi capaz de mobilizar a opinião aí dos críticos e tal, fez o burburinho mesmo, que eu já não via há muito, né, tipo A Vida Invisível, Bacurau, né, que foram os últimos filmes aí de impacto, talvez, antes da pandemia e quando a gente ainda tinha o hábito de esperar pelo filme no cinema, né. Então a estreia no streaming foi muito bacana e eu rapidamente fui lá assistir aos dois, né, um na sequência do outro, e depois eu fui ler a crítica. Hoje mesmo eu estava lendo algumas críticas, eu assisti aos filmes ontem, hoje eu fui ler as críticas, e eu já esperava, né? Quer dizer, a crítica local tá pegando bastante assim com questões dramatúrgicas do roteiro, né? E falando que qual o sentido de fazer um filme sobre um caso que o roteiro traz situações ali que a própria justiça desmontou desde o julgamento lá atrás, então qual o sentido disso? E o roteiro é ruim e tal, e vários elogios também a alguns outros aspectos que eu vou falar aqui também.
Bom, aí eu decidi vir aqui falar da minha impressão enquanto crítico, enquanto espectador, sobre esse dístico, né? A menina que matou os pais, o menino que matou meus pais. De cara eu já quero dizer pra vocês que não tem muita importância a ordem que você vai ver esses filmes. Normalmente a ordem comum ali vai ser primeiro a menina que matou a menina que matou os pais e depois o menino que matou meus pais, porque o próprio serviço de streaming ali te oferece nessa sequência, né? Mas não faz muita diferença se você assistir primeiro a um e depois a outro, porque existe uma coisa muito interessante no roteiro que não está sendo levantada aí pelos colegas e, enfim, né, pelos veículos que estão fazendo a crítica do filme, que é a complementação, né? Eu li, assim, alguns críticos falando, mas se você não assistir a um, você não vai entender o outro. Mas aí é que tá, entendeu? Porque a gente tem com esses dois, aí é que eu quero chegar, né? Com esses dois filmes, a gente tem uma coisa diferente pro público brasileiro, né? Que é oferecer. O brasileiro não tá acostumado com isso em seu cinema, que é justamente oferecer um programa duplo, né? Ao invés de um filme de 3 horas que vai intercalando isso e aquilo. É uma experiência quase interativa, que a gente não está habituado com isso. Quer dizer, são dois filmes que obviamente devem ser assistidos. Não há sentido você ver um filme e não assistir ao outro filme, né? Você vai ter que ver os dois, porque a história se completa dessa maneira. A história segundo o roteiro, tá, gente? Não é a história do caso todo, que eu já vou chegar lá também. Mas os filmes, eles precisam ser assistidos, claro, os dois, porque um vai complementar o outro, e isso é nítido. Quando você assiste a um filme, você tem um buraco ou outro, que às vezes você fica assim, mas o que é isso, o que é aquilo? Quando você assiste ao outro, você fala, tá preenchido, porque tem essa situação aqui. A ideia é justamente essa, né? Então, já cai por terra essa história de que, se você assistir a um filme, você é obrigado a assistir o outro. Não é que é obrigado, mas assim, você quer ter a experiência completa, você vai ter que ver os dois filmes. Isso é uma sacada muito inteligente aí da produção, porque a gente sabe que o Brasil tem uma ligação, o espectador médio brasileiro, ele tem uma ligação muito forte com a dramaturgia televisiva, com a telenovela, não é? E isso talvez atraia mais o público, justamente porque é um caso passível de ser tratado do ponto de vista do folhetim, conforme a gente conhece. Só que aqui é tratado de forma diferente e isso também é uma coisa que traz um pouco de problema no roteiro, tá? Muita gente falando do roteiro, né? Dizendo que o roteiro é fraco e tal. Vamos por partes. O roteiro do filme, ele não é excelente, ele não é brilhante, mas ele também não é ruim, não. Claro que a menina que matou os pais demora um pouco para engrenar, porque o começo dele, pelo menos ali os primeiros 20 minutos de filme, são dois filmes bem curtos, né? Tem 80 minutos de duração, 82, 83 minutos de duração. A menina que matou os pais demora um pouco para engrenar. Você sente que tá vendo uma história ali que poderia fazer parte de um linha direta, de, sei lá, de um programa policial, como foi apontado por alguns colegas, algumas colegas aí nas críticas que eu li. Mas depois ele pega uma espécie de ritmo mais condizente com o cinema. Já o menino que matou meus pais, talvez por conta da experiência de você já ter visto um, isso vai se amenizar, você já cai direto na história, já tem uma estrutura cinematográfica mais ali bem delineada. O filme, claro, os dois filmes, né, eles têm ali momentos que são idênticos, o início e o fim dos dois filmes são idênticos, né? Há uma diferença ou outra ali por conta da interpretação, para dar destaque ao ponto de vista, né? Mas, em suma, eles são idênticos. Por outro lado, eu acho muito interessante como esses dois filmes, como o roteiro, ainda que sofra de um certo ranço de teledramaturgia, consegue trabalhar assim detalhes e nuances que são muito inteligentes e que realmente são cinematográficos ali, porque
Primeiro que o filme que você vai assistir, quando você assiste o seu antípoda, né? O outro filme que se contrapõe ao primeiro, e aqui eu tô dizendo, tanto faz qual você vai assistir primeiro, mas quando um se contrapõe ao outro, existe, claro, essa mudança de ponto de vista que vai fazer com que, por exemplo, a menina que matou os pais, o Daniel Cravinhos, personagem do Leonardo Bittencourt, se eu não me engano, que é né, já mostra um excelente ator aí, que já tem uma bagagem, inclusive, né? Quer dizer, ele tem uma carreira e aqui ele se mostra bastante interessante porque num filme ele se coloca de fato como aquela pessoa que foi manipulada pela namorada, né? Ele, Daniel Cravinhos e o irmão foram manipulados pela Suzanne von Richthofen. No filme que contrapõe essa versão, que aí é a visão da Suzanne von Richthofen, o menino que matou meus pais, que deveria ser os meninos que mataram meus pais, mas enfim, né? Aí a gente está centrado no casal, né? Então, por isso, o menino que matou meus pais. Aí ele reaparece, mas ele não reaparece de uma maneira completamente oposta àquela que ele se colocou, né? De imediato, né? A gente ainda tem ali uma ideia de que o Daniel é um rapaz que é bacana, que é simpático e tal, e essas pequenas corruptelas morais dele, que depois vão aparecendo, que a Suzanne von Richthofen tenta, né, defender, que na verdade era o interesse pelo dinheiro e tal, isso vai aparecendo de maneiras muito sutis, quase visuais, né, os olhares do pai do Daniel Cravinhos para ele, né, a mãe, a postura da mãe de encobrir também algumas mentiras ali da Suzanne para poder ficar com o filho e tal. Isso é tratado de uma maneira muito bacana. Então não há a inversão completa da psicologia desses personagens. Pelo contrário, o casal von Richthofen, né, a Marília e o Manfred, né? Perdão, me deu um branco aqui rapidamente. A Marília e o Manfred, eles são mostrados de fato como pessoas frias nas duas versões. Claro, existindo uma pequena variação dependendo do ponto de vista, mas não é aquele maniqueísmo rasgado de uma teledramaturgia, por exemplo, que o bom é bom, o mal é mal, e quando você inverte a versão, o mal fica totalmente bom e o bom fica totalmente mal. Então eu acho injusto dizer que o roteiro é mal construído nessa linha. Claro que o roteiro tem alguns problemas, sim, a gente sente que a todo momento o filme vai dar aquele passo, vai ficar de uma maneira assim mais extrema ou mais direta, né? Quer dizer, vai trazer algum impacto e nem sempre isso acontece. Agora eu gosto muito da maneira como por exemplo, existe a quebra da quarta parede quando nós estamos na história dos personagens e esses personagens olham para nós dentro da ação e não no tribunal, né? Porque aqui eu vou entregar uma coisa que não é spoiler nem nada, mas os dois filmes se passam dentro do tribunal. Ora com o depoimento da Suzanne, ora com o depoimento do Daniel Cravinhos. Então essa quebra da quarta parede, ela é muito inteligente e ela é muito interessante porque o espectador ele é então levado a uma espécie de sinestesia audiovisual, né, que isso é muito interessante quando bem usado, em que você é trazido para dentro da mente do personagem principal. Se esse personagem principal for doentio, tanto melhor, porque daí nós estamos lá no julgamento, mas nós estamos na cena vivenciada no momento ali de toda a concepção do crime e tal, e nós estamos vendo o personagem conversando conosco, e nem com o juiz e nem com o outro personagem que está ali. Então eu acho isso muito interessante e isso é muito acentuado e muito enfatizado pelas interpretações. Carla Dias, que eu amo de paixão, adoro a Carla Dias, desde quando ela era Chiquititas, uma grande atriz, né? Que aqui se entrega ao personagem de uma maneira sensacional.
E se entrega, e aquilo que eu falei que é uma coisa muito interessante do roteiro, no sentido de que quando ela é Suzanne von Richthofen contando a versão dela, mesmo assim ela deixa escapar aqueles olhares, uns olhares muito sutis, nada ostensivo, nada maniqueísta, nada... são olhares assim que vêm mesmo de uma direção que sabe o que quer, com uma atriz que sabe fazer, né? Então ela dá umas olhadas assim que você percebe que mesmo na versão que ela tá narrando, deixa-se escapar aquele laivo de psicopatia que depois ficou provado, né, que a Suzanne Richthofen de fato, né, quer dizer, foi toda a arquiteta aí do crime envolvendo os irmãos Cravinhos e tal, como a justiça determinou depois a partir de provas concretas, muitas delas que desmontam coisas que estão no filme. Mas o que eu quero dizer é que a interpretação da Carla Dias, tanto no momento em que ela tem que ser a Suzanne von Richthofen, destruidora de lares, quanto a Suzanne von Richthofen influenciada pelo namorado que era meio torto e pelo cunhado mais torto ainda assim ela deixa escapar, né? A interpretação da Carla faz com que nós olhemos e falamos, não, mas tem coisa aí, né? Então essas coisas são muito sutis. Talvez o espectador brasileiro não esteja preparado para esse nível de história aberta, né? Porque nós estamos habituados, sim, o espectador médio brasileiro, como eu falei no começo, é 100% habituado à linguagem folhetinesca, então tem que estar tudo explicado. Não é um demérito, né, do espectador, mas é como nós fomos educados a compreender uma história que é contada a nós por meio do audiovisual. E isso no filme é abolido. Por quê? Porque quando os dois filmes terminam e você os confronta, você vai falar assim, mas peraí, não tem nada aqui, quer dizer, né, aparentemente, não tem nada aqui demais, né, não tem uma informação a mais, não tem uma grande revelação. Claro, não vai ter, o caso já foi julgado, as pessoas foram condenadas, já estão aí em liberdade condicional, o pessoal está querendo soltar a Suzanne von Richthofen, que é um absurdo. O Christian Cravinhos ganhou liberdade condicional outro dia, no primeiro mês arrumou problema na rua. O Daniel Cravinhos não fala sobre o caso, né? Então, quer dizer, o caso tramitou e foi julgado, mas mesmo assim, ele é cheio de lacunas para quem não é do meio, para nós que somos leigos e não entendemos. Então é normal que o filme também traga isso pra gente, porque o filme vai deixar lacunas, sim, os dois vão deixar lacunas. Mas é nessas lacunas que o espectador tem que aprender a se localizar. Porque, na realidade, o que você depreende depois que você assiste aos dois filmes é que o crime foi cometido numa combinação de problemas de ordem moral e de ordem psicológica dos dois lados, né? O que nós temos num filme, o Daniel Cravinhos acusando a ex-namorada Suzanne von Richthofen de seduzi-lo, estragá-lo, jogá-lo numa espiral do qual ele não conseguiu sair. E no outro filme nós temos a Suzanne von Richthofen dizendo que ela era uma moça coitadinha, de família, ainda que com pais bastante austeros, mas ela amava os pais, né? Aquela coisa que apareceu depois na entrevista do Fantástico, né? Eu só quero amor e tal. Que foi estragada pelo namorado, que era de uma classe social inferior, e portanto isso daria o salvo-conduto para ele ser uma pessoa que não é do bem, né? Essas duas versões, elas estão perfeitas ali colocadas no filme, com aquelas nuances que eu falei. Só que, na verdade, isso é um exercício dialético. Isso está em Eisenstein, né? O Sergei Eisenstein dizia, você dá uma imagem, dá outra imagem e deixa o espectador tirar a sua própria conclusão. E a conclusão que a gente tira é que é um caso que envolveu pessoas com problemas morais e psíquicos extremamente graves,
E que ele só existe em sua completude na mente dessas pessoas. Lembremos, não existiram testemunhas desses crimes. O que nós sabemos é da mente dessas duas pessoas. E o filme investe muito nisso. Então é isso que quando vocês, meus caros, vocês, minhas caras, forem assistir a menina que matou os pais e o menino que matou meus pais, tenham em mente que vocês não vão assistir a uma história com investigação forense, com um personagem que reabre o caso 15 anos depois. Não, a gente vai assistir a construção desse crime no momento em que ele acontece, com os personagens inseridos ali, pistas de seus passados que vão, de uma forma ou outra, acabar influenciando, mas o principal é a história aberta. Porque é disso que vive a boa dramaturgia cinematográfica, claro, né? Ou de uma série, né? É disso que vive o espectador. Ele não pode ser preguiçoso, ele precisa colocar a cabeça dele para trabalhar. Então, eu até concordo bastante que o roteiro ele é um pouco fraco na medida em que deixa passar muito dessas questões justamente vinculadas a uma dramaturgia mais televisiva. Mas é um filme que tem méritos incríveis como a fotografia, a ambientação. Eu me senti em 2002, ninguém tá falando da trilha sonora do filme, a gente, não só a trilha sonora original, mas como a trilha sonora incidental, aquela que é colocada, a trilha sonora da época, né? Então, por exemplo, a gente tem Detonautas, a gente tem o Surto, a gente tem músicas da época, do começo dos anos 2000, que nos levam de volta para aquele local, né, para aquele tempo, as cenas de balada, né, porque tem muita cena de balada, sobretudo no menino que matou meus pais. Muitas cenas de baladas que remetem àquele auge da cultura clubber, da cultura de raves, né, que a galera tomava ácido, tomava êxtase, né, então isso leva muito lá. E a trilha sonora original, que na verdade é uma releitura de músicas daquele período e anteriormente, né? Porque o tema principal aí é o Love Will Tear Us Apart, né? Do Joy Division, que é muito interessante quando, por exemplo, num filme é cantado na voz de um homem, né? Essa música relida, né? Quer dizer, com uma atmosfera musical mais etérea, mais sombria, mais melancólica, né? Mais melancólica do que Joy Division, um pouco impossível, mas nesse caso aqui fica mais melancólico ainda. Então, quando nós vemos a história do ponto de vista do Daniel, é cantada por uma voz masculina, e quando nós vemos pelo ponto de vista da Suzanne, é uma voz feminina. E Everything in Its Right Place, que é uma música sensacional do Radiohead, que está no álbum Kid A, de 2000, que fez muito sucesso ali em 2001, 2002. Ela já estava, né, esse álbum Kid A já estava dando passagem para o Amnesiac, né, que é o álbum seguinte do Radiohead, que é uma sobra, na verdade, do Kid A, mas esses dois discos, na verdade, marcam a mudança drástica da sonoridade do Radiohead para uma sonoridade exatamente etérea, uma sonoridade mais melancólica, mais destacada do corpo físico, vamos colocar assim. E dessa maneira, essas releituras colocadas na trilha sonora ficam muito bonitas, né? E detalhes, né? Eu vou dar um... não vai ser spoiler de novo, mas detalhes, né? Porque, por exemplo, tem uma cena que ela é repetida 2 vezes, em que o Daniel Cravinhos, a Suzanne von Richthofen, né, a Carla Dias, está ali no quarto do Daniel Cravinhos, né, e o Daniel Cravinhos sai do banheiro, na versão dele, quando ele é o rapaz que foi influenciado por essa megera, né, por essa psicopata, ele sai do banho com uma toalha branca, né, cobrindo ali da cintura para baixo, e entra no quarto. Na versão dela, quando na verdade ocorre um ato ali que é meio, né, não vou entregar aqui porque ele é meio forte também, essa cena se repete, mas ele sai do banheiro com uma toalha preta amarrada em volta da cintura. Então são sutilezas, né, que a gente não pode desprezar, né? Graças aos artífices aí envolvidos nisso, né, a direção de arte, a direção do Essa, né, a concepção da Ilana Kazoy ali.
Eu recomendo que vocês assistam sim, assistam de mente aberta para esse trabalho, entendendo que cinema não é telenovela, e esse talvez seja o grande problema que persiga o nosso cinema há muito tempo. Então, assistam ao filme, aos dois filmes, né? Porque, como eu falei, não há sentido em ver um e não ver o outro, tá? E o pessoal tá falando aí, um filme não se completa sem o outro. Óbvio que não se completa sem o outro, senão Maurício Essa teria botado aí os dois filmes e feito um filme de 3 horas alternando, mas eu acho muito bacana essa experiência de dar a interatividade a nós, espectadores. Espero que vocês tenham gostado desses comentários, né, feitos no calor do momento aí de quem viu o filme, e logo estaremos de volta. Parabéns a todos os envolvidos nesse trabalho, sobretudo Carla Dias, Leonardo Bittencourt, que fazem um excelente trabalho de atuação. Beijo, galera, bom final de semana e boa semana para vocês.